Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Que bom estar mais uma vez aqui para que nós possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui, vocês já sabem, vocês são todos bem-vindos. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a Bíblia Sagrada. E você é o meu convidado. Então, para você que já se encontra aí, receba aí todo o meu carinho, tá bom? E um feliz feriado para você, que hoje é feriado, não é mesmo? Muitas pessoas vão emendar aí, vão enforcar, né? Assim que nós falamos, vamos enforcar a sexta-feira, vamos ter mais tempo para passar com nossa família, estudando, alguns vão viajar, e você que vai enforcar a sexta-feira, vai ficar mais tempo aí, tirar mais uns dias para passear, viajar ou ficar em casa, descansar, tire também esse tempo, aqui e agora, para estudar a Palavra de Deus. Eu te convido, eu te garanto que você vai sentir uma pessoa muito mais feliz do que você já é, tá bom? Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Então, antes de nós entrarmos aqui nesse assunto, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que nesse dia o Senhor nos visita, nos abençoe, nos guarde, meu Pai, nos proteja de todos os males. Que o Senhor abençoe também essa pessoa que vai fazer esse estudo, que vai passar um tempo ao seu lado, Senhor. Que o Teu bom e Santo Espírito possa introduzir, possa imprimir na mente e no coração dela essas palavras que vai ser dita aqui nessa manhã. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você certamente conhece a passagem do Êxodo, né? Principalmente a travessia do Mar Vermelho. Quem não conhece essa história? Não precisa nem ter estudo para conhecer essa história. Muitas pessoas contam de cor e salteado, né? Essa história. Moisés, Arão e o povo de Israel, né? O povo ali que estava cativo. Os hebreus, na verdade, né? Os hebreus estavam cativos. E aí, então, Deus dá um livramento. Manda Moisés ir até o Egito para tirar o seu povo que estava cativo ali 430 anos. E aí, então, Deus aparece numa sarça, fala com Moisés. Moisés diz assim: eu vou no nome de quem? Deus diz: você vai no meu nome. Está aqui registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou. E aí, Moisés então decide dar uma desculpa para dizer assim: eu não tenho essa capacidade de ir lá, não. Não, o senhor quer não. Mas eu vou ler aqui esse relato que eu acho muito interessante. Deus fez maravilha na terra do Egito. E mesmo assim, as pessoas não creram em Deus. As pessoas não teve confiança em Deus. Você já pensou o quanto de milagre, de maravilha que Deus fez no Egito, mostrando para o povo os sinais que Ele é soberano sobre todas as coisas, e as pessoas ainda não acreditaram na sua soberania? Deus fez milagre no passado, faz milagre no presente, faz milagre e vai fazer grandioso milagre no futuro. Eu assisti uma reportagem esses dias de um jovem fazendo uma pesquisa. Eu não sei aonde ele fez essa pesquisa, se é em Curitiba, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, não sei. Mas ele estava na rua assim, as pessoas passavam e ele perguntava: ei, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? A resposta das pessoas era: não acredito. Algumas pessoas até xingavam esse jovem com palavrão de baixo calão, só pelo fato dele perguntar se a pessoa acreditava em Jesus ou em Deus. As pessoas estão totalmente aborrecidas. As pessoas estão num nível de desentendimento profundo.
o intelecto da pessoa é tão baixo que ela não consegue pensar. Ela consegue pensar para muitas coisas, menos para entender a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem a palavra de Deus não é porque ela não quer, é porque contraria aquilo que ela vive. É por isso. Eu vou ler aqui um relato muito interessante que Deus provou várias vezes, muitas vezes ao longo da história. Na Bíblia inteira ele provou a sua soberania. Mesmo assim o povo ainda endurecia o coração. Assim como nos dias de hoje. Deus tem feito maravilha em todo o tempo. Mas as pessoas ainda duvidam do poder de Deus. Êxodo capítulo 4 diz assim. Aqui Deus falando a Moisés, né, que vai enviar ele ao Egito para ele tirar o povo de lá, falar a Faraó para que Faraó deixe o povo sair da escravidão. Diz assim, Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, diz-lhe mais ao Senhor, mete a mão no seu peito. Ele o fez. Tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, toma a meter a mão no peito. E ele meteu a mão no peito novamente. E quando tirou, eis que havia tornado como restante da sua carne. Se eles não creram, nem entenderam as evidências do primeiro sinal, talvez creram na evidência do segundo. E se nem assim creram mediante a esses dois sinais, nem te ouviram a voz, tomarás das águas do rio e derramará na terra seca, e a água do rio tornará-se-ão em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei na tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falará, e ele porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deve fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por boca, e tu será por Deus. Toma, pois, esse bordão nas mãos, como o qual lhe fez o sinal, ou os sinais. Eu fiz uma leitura aqui de 16 versículos, né? Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 16. Veja que interessante. Deus chamou Moisés e lhe deu as evidências. Diz assim, você vai lá no Egito falar a Faraó. Ele diz, mas ninguém vai me ouvir. Ninguém vai dizer que o Senhor me apareceu. E aí então Deus disse, se você tem um bordão nas suas mãos, não tem? Lança ao chão, virou uma serpente. Pegue pela cauda, tornou o bordão.
Agora coloca as tuas mãos dentro da roupa. Quando ele colocou, ele tirou. A mão estava branca de lepra. Depois ele tornou a colocar a mão no peito e a carne ficou restaurada. E aí Deus disse para ele: se eles não te ouvirem pelo primeiro nem o segundo sinal, então eu farei que você torne a água em sangue. E aí Moisés dá uma desculpa: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Veja, Deus é quem capacita. Eu não preciso me capacitar. Deus é quem capacita a pessoa. Deus tinha chamado Moisés. Agora Moisés começa também a dar uma desculpa: eu sou pesado de língua, eu não consigo falar. Deus irou com Moisés, disse: não é Arão, levita, seu irmão? Então, eu sei que ele é influentemente, eu sei que vai ser o seu encontro, e vendo ele se alegrou o seu coração. E aí, olha aqui que Deus diz: você, Moisés, será como Deus para Faraó. Você será como Deus para Faraó. E Arão será como profeta. Veja, a capacitação de Deus para com seus filhos. Eu vi uma postagem do Rodrigo Silva que eu gostei muito. Ele falava assim na postagem dele: Deus não chamou... Como que ele diz na mensagem? Deus não escolheu um capacitado, ele escolheu um disponível. É mais ou menos assim, né? Deus escolhe pessoas para capacitar. Não sou eu que me capacito a si mesmo. A gente estuda, pede discernimento da palavra de Deus, mas é Deus que nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita ao dar o entendimento e discernimento da palavra de Deus. E esse bordão que Moisés carregava nas suas mãos, aqui no versículo 20, olha que interessante, diz assim, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos e fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava nas mãos o bordão de Deus. Moisés levava nas mãos o bordão de Deus. Então, diante dessa leitura agora, que eu fiz para você, que eu expliquei, que você entendeu aqui, né? Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 14, versículo 10. Agora que você já entendeu. Então, Moisés foi até o Egito, falou com Faraó. Faraó não deu bola. Faraó não quis saber. Deus mandou as pragas, né? Mandou a primeira, a segunda, mandou 10 pragas. Faraó endureceu o coração até a 9ª praga. Não queria deixar o povo ir. Ele queria deixar o povo ir em parcelas parcial, ou seja, queria uma hora que ele levasse só os velhos e deixasse as crianças. Outra hora queria que ele levasse os animais. E Faraó até teve uma estratégia que diz assim: pode ir, mas veja se não vai muito longe, porque a intenção de Faraó era deixar o povo ir, depois ir atrás e tomar o povo de novo. E a expressão sempre vai usar assim: eu endurecerei o coração de Faraó. Muitas pessoas têm feito essa pergunta, né? Deus endureceu o coração de Faraó para usar o seu poder na terra do Egito para destruir os egípcios. Não é nada disso, né? Deus não queria destruir os egípcios. Para você ver que Deus respeita tanto eu e você, que Deus pediu para Moisés falar com Faraó, pedindo a permissão de Faraó, dizendo assim: Faraó, Deus pediu para você deixar o povo ir, para que eles sacrifiquem no deserto, para que eles adorem Deus no deserto. Ora, Deus não precisava de pedir autorização a ninguém. Deus é soberano, é dono de tudo. Ele poderia simplesmente libertar o povo. Mas Deus quis fazer o que ele sempre faz, o amor, com justiça. Olha, deixa o povo ir,
Porque se você não deixar o povo ir, então eu vou ter que usar aquilo que eu posso fazer, ou seja, usar da minha soberania. Então, quando o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, tem vários versículos, né? Não é que Deus fez com que Faraó endurecia o coração. É que Faraó era obstinado a esse endurecimento. Tem até um texto aqui que a pergunta é tão sarcástica que no capítulo 5 que diz assim, ó, no versículo 1: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu-lhe Faraó: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Deixe ir Israel. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu deixe o povo Israel? Faraó pensava que Israel, que ele era dono de Israel, do povo de Israel. Tá? E aí então, quando diz assim que Deus endureceria o coração de Faraó, não é que Deus usaria Faraó, aí eu vou endurecer o coração de Faraó para me usar os meus poderes para ele ver. Não. Essa linguagem ela é usada para Moisés para dizer assim, tudo que eu fazer, Faraó não vai deixar eles ir. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque Faraó não conhece o meu poder. E cada vez que eu fazer alguma coisa na terra do Egito, Faraó vai ficar com raiva. Ele vai se enraivecer e não vai deixar o povo ir. Tá? E até então, que aí o Faraó, depois da 10ª praga, que mata o primogênito, o Faraó resolve deixar o povo ir então. E aí eu quero ler aqui esses versículos aqui de Êxodo capítulo 14, versículo 10 até o 14. Eu vou ler mais 14 versículos para você entender. Diz assim: Chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que nós dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor fora servir o egípcio do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vê, nunca mais o tornarei a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Mesmo o povo vendo tudo que Deus fez na terra do Egito, as pragas, a soberania, as maravilhas, o povo com o coração endurecido e a mente fechada e cego de olhos, cego, surdo de ouvidos. Nem todo mundo que vê, de fato vê, e nem todo mundo que escuta, de fato escuta. Uma vez eu disse assim para uma pessoa: você não está escutando o que eu estou falando? Ele diz assim: não, eu estou, porque eu tenho ouvido. Leandro Quadro diz assim, que ele ouviu o professor dele dizer assim, que a arrogância, né, ou como ele diz, a arrogância, ela é atrevida, né? Tem pessoas que dizem assim: não, eu estou entendendo o que você está falando, mas não está. Nem todo mundo que tem ouvido de verdade ouça, nem todo mundo tem olho veja o que é para ver. Talvez veja coisas que não deve ver, tá? Então o povo diz assim, começa a murmurar. Veja, quando Deus mandou as pragas no Egito, Deus várias vezes diz assim: olha, eu vou mandar as pragas, mas o meu povo não será atingido.
tem vários textos, né? Olha, eu vou ler um aqui. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que eu sou o Senhor, que fiz a distinção entre os egípcios e os israelitas. Aqui falando da 10ª praga, que nenhum primogênito do israelita ia morrer. Caiu uma chuva de pedra, mas as plantações e as coisas dos israelitas não foram prejudicadas, somente as dos egípcios. Veja, controle total. Mesmo tendo esse controle total, o povo ainda duvidava de Deus. E o povo começa a dizer para Moisés: nós não falamos para você que deixasse nós em paz, que nós ia continuar servindo os egípcios. Agora você trouxe nós nesse deserto para que nós morresse, só porque lá no Egito não tinha sepulcro para todos nós. Aí você trouxe nós aqui para que Deus matasse todos nós, desde que nós voltamos e servimos os egípcios. Moisés disse: ei, não tem mais, aquieta, fique quieto, veja o livramento que o Deus vai fazer. Vocês estão vendo esses egípcios e agora, mas vocês não vão ver mais eles. E quanto a vós, Deus pelejará por vocês, e vocês devem calar. Quando eu leio essa passagem, eu lembro da passagem de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15. Josafá temeu o exército sírio. Ele temeu, ficou amedrontado. Ele entrou no templo e orou a Deus. Deus disse: ei, Josafá, não precisa ter medo. Essa peleja aí não é sua. Eu vou pelejar por vós. Nós não devemos ter medo. Hoje muitas pessoas não conseguem ver os livramentos que todo dia Deus faz na nossa vida. Todos os dias Deus tem feito livramento na minha e na sua vida, por qualquer lugar que nós andamos. As pessoas não acreditam mais em Deus. As pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus. Depois, em seguida, vai falar aqui da travessia do Mar Vermelho, o livramento que Deus deu. Muitas pessoas não acreditam quando ler isso aqui, dizer assim: como que pode alguém abrir o mar? Isso não existe. Isso é conto de fada, isso é conversa fiada. Bíblia é um livro que foi escrito aí, qualquer um escreveu a Bíblia. Ei, para, aquieta, escute. Se Deus fez tanta maravilha no passado, fez tudo isso e continua fazendo, o que você acha que Deus pode fazer na nossa vida? As pessoas não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esse Deus grandioso, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele pode abrir qualquer caminho para nós, em qualquer lugar. Nós devemos crer em Deus. Quando nós estudamos o livro de Êxodo, você vê assim, o que Deus fez. Deus tirou aquele povo da escravidão. O povo estava 430 anos na escravidão no Egito. Deus tirou o povo de lá para que o servisse. Esta é a nação que Deus escolheu. Deus prometeu: eu darei para vocês uma terra onde maná, leite e mel. Eu darei para vocês essa terra. Vocês têm que acreditar em mim. E depois, quando você lê Números, capítulo 11, o povo vai murmurar que quer comer carne, né? Aí Deus se irrita com eles. Deus diz: manda esse povo se santificar. E é até engraçado que até Moisés chega a duvidar de Deus em certo momento. Moisés chega a perguntar para Deus: vai matar todo o rebanho da terra para dar carne para esse povo? Que Deus diz: vocês não vão comer nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 20 dias. Vão comer carne o mês inteiro. E aí Moisés diz assim: por acaso o Senhor vai matar todo o rebanho que existe na terra para alimentar esse povo? Ou o Senhor vai secar o mar para dar todos os peixes do mar para esse povo ir comer? Deus diz assim para Moisés: Moisés, acaso minha mão se encurtou
querendo eu fazer alguma coisa que não pode impedir, Moisés. Até homens de Deus que foi considerado como Deus assim, você será para Faraó Deus e Arão será profeta. Até mesmo esse homem de fé chegou a duvidar de Deus. Eu vou ler para você esse texto. Tá aqui, ó. Vou ler aqui, daí nós vamos encerrar esse estudo. Tá aqui, quer ver? Versículo 21. Números capítulo 11, versículo 21 até o 23. Diz assim: Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e a este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro? Matarão-se-ão para eles o rebanho de ovelha e de gado que lhe bastassem? Ou que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ao ler esse livro do Êxodo, trazemos essas promessas de Deus para a nossa vida. Deus fez maravilha no passado, faz maravilha no presente e fará grandiosas maravilhas no futuro. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você tenha um ótimo feriado. Ore comigo. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, nós não devemos murmurar, Senhor, nós devemos aquietar-vos e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Muitas pessoas, Senhor, têm ignorado a Tua palavra, têm vivido longe dos Seus conceitos. Muitas pessoas não acreditam na Sua soberania. Mas nós, Senhor, nós Te adoramos e Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E um dia, Senhor, o Senhor há de vir buscar aqueles que creem em Ti, Senhor, que espera a Tua vinda bendita e gloriosa. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas e o cuidado que teve com o Seu povo e tem ainda com o Seu povo. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. E tenham um bom feriado.